Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos finalizar o livro 2 de matemática, tá certo? Iremos realizar atividades do capítulo 10 completo, tá bom? São mais ou menos algumas questõezinhas, não são difíceis, vão ser bem tranquilas para vocês fazerem, tá certo? Nós vamos trabalhar hoje com figuras e sólidos geométricos, então é mais tranquilo, tá bom? E também o espaço ao nosso redor, tá certo? Então prestem atenção que a tia vai dar exemplo de cada questão para vocês fazerem aí na casinha de vocês, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Nós vamos iniciar no capítulo 10, na página 98, tá certo? Nós vamos falar sobre formas e espaços durante todo esse capítulo. Você já percebeu como a geometria está em nossa vida de muitas maneiras? Observe a imagem do quarto de Ítalo e faça muitas descobertas. No quarto do Ítalo tem várias coisas. Nós temos livros, brinquedos, temos aqui a bola, nós temos os livros deles em cima da cama, o caderno, né? Temos vários tipos de objetos espalhados durante todo o quarto dele. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão nomear os objetos que estão em cima da cama e em cima da mesa de cabeceira. O que é a mesa de cabeceira? É essa mesinha aqui do lado, ó. Pra quem não conhece, tá certo? Essa mesinha aqui. E essa outra aqui também do lado, ó. Tá bom? Pode utilizar essas duas mesinhas, tá certo? E aí, o que é que vocês vão colocar? Vocês vão observar o que é que tá em cima dessas duas mesas e em cima da cama. Vão escrever pequenininho aqui do ladinho, tá bom? Observe os móveis e os objetos do quarto. Escolha 5 e os relacione às figuras geométricas que eles lembram. Vocês já conhecem as figuras geométricas, né? Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Então, vocês vão observar e relacionar. O que é relacionar? É ligar uma à outra, a que se parece, tá certo? Essa bola, ela se parece com um círculo, né? Então, a gente pode relacionar a bola com o círculo, tá bom? Na página 100, que nós iremos agora, nós vamos falar sobre os objetos, os sólidos geométricos. Os que são redondos, né, que conseguem rolar, e os que não conseguem, tá certo? Nós temos aqui dois tipos de imagens, ó. Esses aqui são os objetos, os sólidos geométricos que têm uma base redonda ou um formato circular, a qual eles conseguem rolar, eles conseguem deslizar, né? Eles conseguem fazer essa volta facilmente. Esses outros aqui, eles têm a base triangular ou quadrada, e aí eles não conseguem rolar com facilidade, eles não giram. Somente se a gente girar ele, né? Eles não giram sozinhos, então eles não rolam. E aí eles são caracterizados que rolam e os que não rolam, tá certo? E aí você vai observar na primeira questão e vai ler os itens e vai marcar como esses sólidos geométricos foram distribuídos, tá bom? Como eles foram separados, tá certo? Na segunda questão, tá mostrando para vocês ligarem os sólidos geométricos às figuras geométricas. Qual é a diferença, tia, do sólido geométrico para a figura geométrica? A figura geométrica, ela é plana, ela não é algo a mais, assim, na frente. Ela não é 3D, como a gente chama, tá certo? Ela é plana, ela é só o desenho. Aqui, ó, quadrado, a gente relaciona ele com o cubo. Por quê? Porque eles têm os lados iguais, tá certo? Porém, o cubo, que é um sólido geométrico, ele é diferente do quadrado, porque ele tem essas outras partes, ele tem um espaço dentro, né? Já o quadrado não. O quadrado é uma figura geométrica, tá certo? Porque ele é uma figura plana, lisa, tá bom? E aí vocês vão relacionar as bases. O que são as bases? São esses lados que eles têm aqui embaixo, ó. O lado que tem aqui embaixo no cubo, ele se relaciona com o quadrado, né? Porque a sua base é quadrada. No cilindro, ele tem uma base de formato circular, então ele se relaciona com o círculo. No prisma de base quadrangular, o prisma de base quadrangular, ele pode se relacionar tanto com o retângulo quanto com o quadrado, tá certo?
E o prisma de base triangular, ele se relaciona com o triângulo, porque sua base é em formato de triângulo, tá certo? Aqui no livro de vocês, na página 101, está pedindo para vocês fazerem um móvel geométrico, tá certo? Aí tem um anexo na página 139 até a 149, tem os objetos que vocês vão utilizar, e vocês podem pegar uma cruzeta velha da mamãe de vocês, um cabide, né? E aí vocês podem fazer esse móvel, tá certo? Para enfeitar na casinha de vocês. Na página 102, nós vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos. As faces, arestas e vértices, tá ok? O que acontece? Todo sólido geométrico, ele tem face, aresta e vértice. Qual é a face do sólido geométrico? A face do sólido geométrico são as figuras planas que compõem o sólido geométrico. São justamente essas figuras aqui, ó, que compõem ele. Então, a face de um cubo é uma face quadrada, né? Quadrada. Ele tem quantas faces, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele tem 6 faces, tá certo? Aqui nessa imagem dá pra gente perceber um pouquinho, ó, que ele é como se ele tivesse esse espaço aqui, ó. Cada face dele tem um espaço, ó. Ele é todo completinho, é como se fosse um dado que a gente joga pra brincar, né? E aí, ele é todo dessa forma, tá bom? Suas faces são as que estão ao redor dele, tá certo? Essa pirâmide, ela tem a base quadrada, ó. Ela tem a base quadrada. E aí, ela se relaciona tanto com o quadrado na base dela, quanto ela tem as faces triangular, em forma de triângulo, tá certo? Essa pirâmide tem a base de quadrado. Tá bom? As arestas são quando uma face encontra outra face. Então, quando essa face aqui encontra essa outra, essa linha que corta elas bem aqui no meio, ó, que tá mostrando elas duas aqui, tá juntando, essa linha aqui é chamada de aresta, tá certo? Essa linha aqui faz o encontro das faces, tá bom? Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, se a aresta é essa linha aqui, esses pontinhos que tem são os vértices, ó. Aqui é um vértice, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Aí nós vamos marcando aqui os vértices desse cubo. Aqui são as arestas, essa linha, e aqui os vértices, os encontros, os pontinhos que formam os encontros, tá bom? E aí vocês vão observar na terceira questão e vão preencher o número de faces e os números de vértices, tá certo? Somente faces e vértices. As pirâmides. Você já viu alguma pirâmide? Em várias partes do mundo há representações que lembram esse sólido geométrico. A imagem ao lado é do monumento Estácio de Sá, que se localiza no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Com vista para a Baía de Guanabara, o monumento que homenageia o fundador da cidade possui forma de pirâmide. Então, é como a tia mostrou para vocês agora, ó. Nós temos esses dois tipos de pirâmide aqui, ó. Uma tem a base de triângulo, uma base triangular e a outra a base quadrangular, tá certo? E aí vocês vão anotar sobre essas duas pirâmides. Vocês podem até colocar o que a tia falou aqui pra vocês. Que uma tem a base triangular, a outra tem a base de quadrado. As suas faces são em formato de triângulo, tá certo? Aí vocês vão anotar sobre as pirâmides. Na página 104 tem um joguinho pra gente fazer, mas como é em equipe na escola, a gente não vai fazer ele agora, tá bom? Nós vamos passar para as figuras planas, na página 105. Na segunda questão da página 105, tá pedindo para você se juntar com um colega, mas você não tem essa necessidade de se juntar com um colega, tá bom? Você pode fazer sozinho e anotar o que você sabe sobre essas figuras planas. Nós temos um retângulo, um losango, um triângulo e um quadrado, ok? E aí vocês vão anotar o que é que vocês sabem sobre essas figuras, o que é que vocês estão percebendo, tá certo? Sobre essas figuras. No caso do retângulo, ele tem 4 lados, porém 2 são iguais, são maiores, e 2 são iguais também, são menores, tá certo? É diferente do quadrado, que o quadrado tem todos os seus lados do mesmo tamanho, tá bom? O losango, ele tem 4 lados, todos iguais, porém eles são inclinados, né? Diferente do quadrado por conta disso, tá certo?
E aí na página 106 vocês vão observar as figuras planas e vão dizer o que são diferentes das amarelas e as verdes, tá certo? O que é que diferenciam elas? Vocês vão observar e vão falar, tá bom? Tanto na verde, no item A, quanto na amarela, no item B. Na quarta questão diz o seguinte: os alunos do segundo ano estavam fazendo desenhos com as figuras geométricas. Veja o desenho que Luana fez e crie no espaço abaixo um desenho com as figuras geométricas que você quiser. E aí você vai utilizar a sua imaginação e você vai fazer um desenho com as formas geométricas, tá certo? A tia também vai fazer, vai mostrar pra vocês. Prestem bastante atenção. Vocês podem fazer várias coisas. A tia vai mostrar aqui um exemplo pra vocês, tá? Ó, a tia fez aqui um desenho de uma casa, bem simples. Mas a tia utilizou várias formas geométricas, ó. Um quadrado bem aqui nas janelinhas, vários quadrados. Um retângulo, outro quadradinho bem aqui, mais outro aqui. Um retângulo aqui, um círculo, triângulos. Então você pode utilizar a sua imaginação e fazer vários desenhos com várias formas geométricas do jeito que você quiser, tá certo? Agora nós vamos para a representação na malha quadriculada, na página 107. O que é a malha quadriculada? É esse espaço cheio de quadradinhos. E aí a gente pode realizar outros desenhos, né, em cima desses quadradinhos, tá bom? Você vai representar essas duas figuras, o retângulo e o triângulo, na malha quadriculada abaixo, tá bom? Vocês vão fazer o retângulo e o triângulo nessa malha quadriculada, bem facinho, né? E aí você pode utilizar tanto o seu lápis para poder fazer a medição bem retinha, ou uma régua, tá bom? Não tem problema nenhum. As figuras planas podem ser identificadas pelo número de lado e vértice que possui. Um quadrado, ele tem 4 lados, então ele é chamado de quadrado. O triângulo tem 3 lados, então ele é chamado de triângulo, tá certo? Aqui no livro de vocês está mostrando as figuras na malha quadriculada, na página 108, e vocês vão só desenhar da mesma forma na frente, tá certo? Tentem desenhar o mais parecido possível, tá bom? Observem que ele colocou os pontinhos dos vértices, vocês também vão colocar da mesma forma, tá certo? Uma dica é você contar quantos quadradinhos ele fez, ó, em cada uma das figuras. Aí você tenta fazer o mais próximo possível, tá certo? E aí você vai anotar o nome das figuras que você desenhou e marcar os vértices, tá bom? Agora nós vamos para a página 109 sobre as representações espaciais. O que é uma representação espacial? Representação espacial é quando a gente representa naquele espaço determinadas coisas, tá certo? Vamos supor que lá na nossa sala, o Luan senta do lado do Arthur. Para me representar, vou poder fazer um desenho de cima do espaço da nossa sala. E aí eu vou marcar as duas cadeirinhas que eles sentam, tá certo? E aí a gente pode determinar isso como uma representação espacial da nossa sala de aula, tá bom? Aqui no livro de vocês tem a planta da sala de aula e vocês vão identificar algumas coisas nessa planta, tá certo? Essa aqui é uma planta de um espaço. Aqui no caso é da sala de aula, tá certo? E aí vocês vão observar e vão prestar atenção, ó. Lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo, do lado da mesa, do lado da porta. Aqui no livro de vocês está mostrando aqui, ó, mesa do professor, a lousa. Esses dois pontinhos aqui é como se fossem cestos de lixo, tá bom? A estante, a porta, ó. E aqui são as cadeiras, tá certo? E aí você vai procurar aqui, a mesa de André fica exatamente na frente do armário. Então, o armário tá bem aqui, então onde é a mesa do André? Bem aqui, né? E aí você vai procurando todas as questões que estão pedindo aqui pra você, você vai anotando, tá bom? O nome deles dentro da cadeirinha. Na página 110, tá mostrando uma cidade. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Vocês vão observar essa imagem e vai responder aos itens, tá certo? Marque o trajeto para ir do edifício Niemeyer até o Memorial Minas Gerais, passando pelo Palácio da Liberdade, tá certo? E aí você vai observar o memorial, o edifício e o Palácio da Liberdade. Você vai fazer esse trajeto
observando as ruas por onde ele tem que passar, tá bom? Aí você faz na imagem mesmo, na própria foto. Identifique os estabelecimentos que estão na rua Gonçalves Dias. Como é que a gente sabe o nome da rua? A gente vai olhar aqui na imagem, tem o nome da rua. Em cada uma das ruas tem o nome, tá certo? Para identificação. E aí você vai observar e vai dizer o que é que tem nessa rua, tá certo? No item C diz o seguinte: se uma pessoa estiver de frente para o espaço do conhecimento, qual estabelecimento estará do lado direito? Aí você vai procurar aqui o espaço do conhecimento. Quando você achar o espaço do conhecimento, ó, ela tá de frente. O que é que tem do lado direito? Museu das Minas e do Metal, tá certo? O meu lado direito, se eu estiver de frente aqui para vocês, o meu lado direito eu tenho uma cadeira e do meu lado esquerdo eu vou ter uma mesa, tá certo? Então você tem que prestar atenção em que posição eu estou. Se eu estou de frente, de lado, de costas. Nas minhas costas tem uma lousa. Na minha frente está o celular, né? Que é para mim poder gravar a aula para vocês, tá bom? E aí vocês vão observar na página 111, no item D, os estabelecimentos, as imagens abaixo, qual deles eles representam. Você vai observar aqui o desenho e vai ver o nome que tem ligado a eles e vai escrever, tá certo? No item E diz o seguinte: André fotografou o prédio do Museu das Minas e do Metal. De acordo com a foto ao lado, em qual posição André estava? Ao lado, em frente ou atrás? Aí vocês vão observar a foto e vão marcar, tá certo? E depois, na página 112 e 113, nós temos uma pequena revisãozinha que vocês vão realizar sobre o capítulo que a gente acabou de estudar, tá certo? É um capítulo bem fácil, bem simples. E aí vocês vão responder ele todinho, completinho, pra gente agilizar um pouquinho e entrar no nosso livro 3 na próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tenta ajudar vocês, tá bom? Em qualquer uma das dúvidas que vocês tiverem, ou se ficou alguma coisa mais difícil de ser compreendida, tá bom? É só mandar mensagem pra tia que a tia responde, tá? Até a nossa próxima aula.